Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos à leitura bíblica diária. Vamos ler hoje o capítulo 14 da Carta aos Romanos, a carta magna do apóstolo Paulo. Paulo vai falar mais um pouco, continuando o capítulo 13, sobre boas práticas como cristão. Aliás, desde o capítulo 12, já na reta final da carta, ele dedica este tempo a falar de procedimento, de bons comportamentos. Vai falar umas coisas da lei judaica, deve ou não deve guardar o sábado, falar sobre julgar o outro, o que pode ou não pode comer, vai colocar aí em discussão as questões de ritos, cultura, afinal, o que deve ou não deve ser feito, e vai colocar aqui o limite nas coisas, né? O que é exagero, o que não é, o que pode, o que não pode. Lembrando que o nosso parâmetro é a santidade, santidade da palavra. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Só um minutinho, tá, pessoal? Não ache que aqui Paulo está se opondo a um vegano, um vegetariano, dizendo que quem come alimentos vegetais apenas tem a fé fraca, tá? Não é isso. Mas está falando de um hábito alimentar ligado a uma religião. Tá legal? É isso que ele está querendo dizer. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, o que acontecia é que havia discussão naquela época, porque vocês sabem que os judeus têm uma dieta bem restrita, tem vários alimentos que eles são proibidos pela lei. E alguns judeus que se converteram querem continuar com esse hábito. Assim como Daniel, por exemplo, na Babilônia só comia legumes ou comidas que não fossem consagradas a demônios, pelo menos que se tem notícia. Então, ele está dizendo sobre isso. Se você quer manter um costume teu, cultural, não tem problema, só que você não pode se achar melhor do que o outro que come de tudo. Porque o que nós temos que comer é aquilo que está consagrado ao Senhor e aquilo que é realmente certo de se comer, que é natural de se comer. E tudo sempre pensando no cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você come aquilo que não deve, está ferindo o teu corpo. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Eu considero todos os dias santos. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz, se é sábado, se é domingo. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim que vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? Por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, e não a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. O que está aqui até recomendando é assim, se você sabe que um determinado alimento fere o teu irmão, então não coma na presença dele, por respeito, por amor, por misericórdia, né? Não ofenda aquele que tem um hábito diferente do teu. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É aquilo que eu disse, né? Todo alimento é puro. Não existe negócio mais de comida, né? Ah, essa comida não pode. Vamos falar, por exemplo, o judeu não come porco, mas a civilização ocidental come. E aí? Não é... Agora, se eu estou com um judeu, eu não vou comer porco na frente dele, eu não vou ofendê-lo. É isso que ele está querendo dizer. Evite ofendê-lo. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim seja assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, o que ele coloca aqui é muito interessante, né? Aquele que tem dúvida é condenado. Vamos responder isso, já até me perguntaram sobre isso. Vamos lá. Aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. O que ele está querendo dizer é o seguinte: na condição, no contexto da época, de repente, você aprendeu com um judeu que permanece com seus alimentos previstos pela lei, e você, como cristão, aprendeu com ele que não deve comer certos alimentos. Mas aí depois você está com outro cristão que fala, não, você pode comer de tudo, mas você está em dúvida. Né? Você fala, e agora, hein? Bom, se eu estou em dúvida se é puro ou não, então é melhor eu me abster. Então é melhor eu não comer e ficar onde eu tenho segurança. E só vou comer quando me sentir seguro de que realmente o que eu estou fazendo é certo. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, sobre o pecado da ignorância. Tá? Deus perdoa a ignorância? Perdoa. Mas não deixa de ser um pecado. Então, matar é pecado ou não é? Sempre é pecado. Ah, mas uma pessoa matou sem saber que matar é pecado. Ela cometeu pecado de qualquer forma, mesmo na ignorância dela. Então, nessa análise, nesse comparativo, o que Paulo está aqui falando é o seguinte, que tudo que não provém da minha convicção, da minha consciência plena, pode se tornar um pecado, porque a palavra pecado significa errar o alvo. Então, se eu não tenho consciência daquilo, se é certo ou não, o melhor a se fazer na minha dúvida é não fazer. Não fazer aquilo. Até eu ter consciência de que aquilo é bom ou não. Então, aqui você se protege e você evita de pecar pela sua falta de consciência sobre um determinado assunto. Por isso que nós temos que buscar o conhecimento. Você não tem o conhecimento? Então não faça. Procure o conhecimento e depois faça. Porque se você fizer sem o conhecimento, você está pecando no sentido de você não proteger a si mesmo de algo que pode ser mal. Então o pecado aqui é no sentido de errar o alvo. Tá? Pecado sempre é errar o alvo, mas aqui é falar, olha, você pode errar. Você corre esse risco de errar por falta da sua consciência, da sua convicção, porque a fé é convicção. Não quer dizer que se você não tem fé, você está em pecado. Ainda que, se pensarmos, uma pessoa sem fé, ela corre o risco naturalmente de pecar, né? Porque ela já está colocando em xeque, em dúvida, tudo aquilo que é a verdade. Então, ela pode correr o risco de blasfemar, por exemplo. Enfim. Mas aqui o sentido que ele está nos ministrando é, se há algo que eu não tenho plena convicção, se há algo que eu não tenho plena certeza, melhor não fazer. Eu tenho que fazer as coisas por convicção, porque eu estou me responsabilizando pelas atitudes que eu estou tomando. Bacana, né? Grande bênção. Até a próxima leitura bíblica diária.